Questão 9 diz assim, ó. Um carro de 1.000 quilogramas, com 4 ocupantes de 82 quilos. Eu não estou anotando os dados para a gente poder ir mais rápido, certo? Vocês têm aí a lista, é só acompanhar. Ó. Carro de 1.000 quilogramas, com 4 ocupantes de 82 quilogramas, viaja em uma estrada de terra com costelas, separadas por uma distância média de 4 metros. Então, uma distância de uma costela para outra, em média, 4 metros. O carro trepida com amplitude máxima quando está a 16 km por hora. O que está acontecendo? Então, o carro tem a massa dele mais os 4 ocupantes dentro. Né? Isso vai fazer com que o carro, imagina, o carro tem o próprio peso dele, o próprio peso dele já faz com que ele desça um pouquinho e as molas que sustentam esse carro já ficam um pouco comprimidas. Né? Então, você tem aqui o carro, ó. Pronto. O peso dele já vai estar equilibrado, se ele estiver em equilíbrio aqui, com as forças elásticas, que a gente vai dizer que é só uma. Vai juntar todas e chamar uma força elástica total. Né? Equilibrando o peso desse carro. Certo? Quando as pessoas entram, os 4 ocupantes entram, vai baixar mais as molas, né? As 4 pessoas, o peso delas vai fazer com que a mola seja mais comprimida. Aí ele fala assim, ó. Aí ele fala dessa trepidação, a gente vai já ver isso daí, e ele fala assim, ó. Quando o carro para e os ocupantes descem, qual é a variação de altura do carro? Ora, quando eu tenho os 4 ocupantes, quem é esse peso bem aqui? mg. Bom, pronto. Então, com os ocupantes, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o peso é a massa do carro mais a massa dos 4 ocupantes vezes a gravidade, vai equilibrar e vai baixar isso de uma distância x1. Né? Sem os ocupantes, quem é que vai equilibrar a força elástica? Só o peso do carro. Né? Sem os ocupantes é simplesmente mg igual a k vezes o x2. Outro x. Ele quer saber, quando os ocupantes descem, vai a variação de altura do carro. Ele quer saber quem? No caso, um menos o outro, né? Então, se você fizer ó, x1 menos x2, vai ser o quê? Vai ser, botar o g em evidência, vai ficar 4, vai ficar mzão mais 4mzinho menos m, todo mundo sobre k, né? Vou botar logo um k aqui. Pronto, ó. Concorda? Um menos o outro, né? O maior menos o menor. Então você vai precisar, a emissão vai embora, ó, ele nem precisava da massa do carro, se ele não quisesse. Você tem outro item. Você vai precisar de quem? A massa dos ocupantes ele deu, a gravidade é conhecida, você vai precisar do K. Ele não deu a constante elástica da mola, né? Mas você tem como achar. Porque ele fala que essas costelas estão separadas de 4 metros e o carro oscila, trepida com amplitude máxima, quando a velocidade é 16 km por hora. As costelas é como se fossem pequenas elevações assim na pista, ó, que estão separadas mais ou menos de uma distância fixa de 4 metros. Isso aqui é como se fosse o quê? O comprimento de onda, né? Uma distância qualquer. Vou chamar ΔX. Certo? Ora, mas eu preciso do K. Eu sei que isso aí é um sistema massa-mola, né? Então, o que eu vou escrever? Qual a ideia? Bom, eu posso dizer que o período é igual a 2π raiz de m sobre K. Posso? Eu preciso do K. O m eu tenho. E esse período? Eu tenho esse período? Não. Pronto. Exatamente. Mas eu tenho a distância entre dois altos aqui. Duas entre aspas, cristas. Então, concorda comigo que o tempo para vir daqui para cá deve ser um período, já que é o tempo entre duas repetições. Então, eu vou dizer que ΔX é igual a V vezes o período. Então, o período lá, ó, eu vou substituir por ΔX sobre V, que está em quilômetros por hora, você tem que transformar, é igual a 2π. Quem é essa massa aqui de cima que eu boto? Do carro, dos ocupantes ou de todo mundo? Só dos ocupantes? Do carro mais os ocupantes, né? 4mzinho mais mzão. Porque é quando eles estão dentro que o sistema... Pronto. Daqui você descobre o K, né? Descobrindo o K, você joga aqui dentro e descobre o X.
Questão 14 diz assim, ó. Um brinquedo muito apreciado pelas crianças é o balanço elástico, um assento sustentado por cordas elásticas. Suponha que existe apenas uma corda em cada lado, a despeito do arranjo mais realista mostrado na figura. Então ele está dizendo que só tem 2 cordas, né? Apesar de o desenho mostrar aí 4, mas vamos simplificar. Quando uma criança é colocada no assento, até assunto aí, né? Assento, certo? Ambos descem em uma distância ds quando as cordas se distendem. Trate as cordas como se fossem molas. Então, quando a criança sentar, quando o assento está vazio, certo? Ele tem uma certa altura pré-determinada. Quando a criança sentar aqui, o que vai acontecer é que isso aqui vai descer um pouquinho, porque tem o peso dela, né? Digamos que o chão está aqui, ó. Certo? Então, quando ela sentar, isso aqui vai descer uma distância que ele está chamando ds. Certo? Aí ele fala assim, ó. Em seguida, o assento é puxado para baixo de uma distância adicional dm e liberado, o que faz a criança oscilar verticalmente como se fosse um bloco na extremidade de uma mola. Então, o que vai acontecer? Você vai puxar isso aqui mais para baixo, de uma distância dm, né? E vai soltar. Aí a criança vai ficar oscilando, né? A gente vê exatamente isso aí nos parques e tudo mais. Que é justamente isso. A criança senta, baixa um pouquinho, aí ele puxa os pés da criança e solta. Ela vai ficar balançando em torno de uma posição de equilíbrio, né? Aí ele fala, cadê? Suponha que você seja um engenheiro de segurança da empresa que fabrica esse brinquedo. Você não quer que o módulo da aceleração da criança ultrapasse 0,20 g. G é a gravidade. Então ele diz que a aceleração não pode ser maior do que 0,2 vezes a gravidade, 9,8. Para que a criança não sofra um torcicolo. Se o dm é 10 centímetros, que valor de ds corresponde a esse módulo da aceleração? Então ele quer que você ache quem vai ser o ds. Né? Então vamos lá. Bom, eu sei que a aceleração que essa criança adquirir não pode ser superior a 0,20 vezes a gravidade. Essa é a aceleração máxima. Né? Mas eu sei também que a aceleração, essa daqui é a assinatura de que o movimento é harmônico simples, é você dizer que a aceleração é menos ômega 2 x de t, né? Ou xm cosseno de ômega 2. Onde isso aqui é o x de t. Ora, ele quer que a aceleração máxima seja... Vamos assistir? Vamos assistir algo? Não. Ó, ele quer que a aceleração máxima seja 0,20, né? Então, essa aceleração aqui, se eu tiver no limite da máxima, então a aceleração vai ser 0,20 g igual a menos ômega. Quem vai ser o xm? Quem vai ser a amplitude de oscilação? dm ou dm mais ds ou ds? Pronto, vamos lá. Na hora que bota a outra opção já confunde, né? A resposta. Ó, presta atenção na situação. Isso, o principal é você ver realmente quem é, nessa e em outras questões, quem é a amplitude. Isso aqui vai baixar, o assento vai baixar, não é alguém externo, é o próprio peso da criança que vai fazer o assento baixar bem aqui. Quando ele estiver aqui, é que a pessoa vai puxar e ele vai oscilar. Então, ele vai oscilar daqui para cá, ó, e para cima, né? Então, a amplitude é dm. Tá? É dm. E o cosseno de ômega t, 1, porque eu quero justamente que essa aceleração seja máxima, né? Então vai assumir o valor máximo 1. O dm ele deu. Só que ele quer o ds e não deu esse ômega 2. E aí, o que eu faço com esse ômega 2? Ora, eu sei, lá vamos demonstrar de novo. Lá no sistema massa-mola a gente mostrou isso aqui, ó. A gente mostrou que quando o bloco está sujeito só à força elástica, né, do tipo Kx, eu posso dizer que essa força restauradora menos Kx é igual a massa vezes a aceleração, menos ômega 2x. Aí eu cancelo esse x com esse x e posso dizer que o K é m ômega 2. Ou, em outras palavras, o ômega é K sobre m. Né? Guarda essa informação aí. No nosso caso, o que está acontecendo? No nosso caso, essa criança está sujeita à força peso dela, mg, e à força
elástico, o sistema todo, né? Isso aí, em algum momento, vai estar em equilíbrio, concorda? Quando a criança estiver bem aqui, descido bem aqui, isso aqui é a posição de equilíbrio. Então, nessa situação, o que eu posso dizer? Que, vou fazer aqui do lado, que a força elástica, Kx, é igual ao peso, mg. Aqui aparece um ômega, ó. Mas eu sei que esse K eu posso trocar por m ômega 2, ó. Então lá eu vou botar assim, ó. M ômega 2 x é igual a mg. Ômega 2, esse x, quem é esse x? Agora eu pergunto de novo, é dm, ds ou a soma? ds. Porque esse x aí, ó, se refere ao equilíbrio. Ele vai estar em equilíbrio quando descer ds, né? Então, ó, ds igual a g. Então, daqui eu posso tirar que o ômega 2, eu vou substituir bem aqui, é g sobre ds, ó. G sobre ds. Jogo lá e acho ds, ó. 0,20g igual a menos g sobre ds dm. Daí eu acho o ds, né? Na verdade, esse negativo aqui, porque daqui também, eu esqueci, aqui não era para ter um negativo, né? Mas é como eu disse, o negativo, que é uma força restauradora. O negativo é só para dizer que se está oscilando para o lado positivo ou negativo do eixo, né? Não tem grandes implicações, não. Aí você acha o ds daqui. A 15, o gráfico está errado, né? Ela não é uma questão difícil, na verdade, ela não tem nem muita ligação com a parte de ondas. Você vai usar conservação de energia, que a gente já fez aqui até algumas vezes. Mas o gráfico, ele não está correto. O gráfico correto é assim, ó. Da 15, ó. Pronto, o gráfico correto é esse aí, né? Certo? É energia por θ, tá? Não é por x. E aí o K está em milijoule, se eu não me engano, milijoule, isso. K está em milijoule e o θ em miliradiano. Observe que é bem diferente do gráfico que está aí, certo? Então corrige. A maneira de fazer é tranquila. Basicamente você vai usar a conservação de energia. Você tem um pêndulo, né? Que ele está dizendo assim, o gráfico mostra a energia cinética do pêndulo em função do θ. A escala vertical é a energia cinética, a escala horizontal é o θ, e ele dá a massa do pêndulo, ele quer saber o comprimento L do pêndulo. Então o que você vai fazer? Preste atenção. Esse gráfico está dizendo o que para a gente? Está dizendo que em algum momento a energia cinética é máxima, e em outros ela é zero. Né? A gente já fez, inclusive, essa análise. Em que momento isso vai acontecer? Bom, você tem um pêndulo, está lá a parede, o teto, aqui o pêndulo na posição mais baixa, né? Ele tem uma amplitude de 100 miliradianos, ou seja, ele vai oscilar entre 100 e menos 100 miliradianos, né? Aqui seria o menos θm e aqui seria o θ, certo? Aí o que você vai fazer? Bom, eu sei que quando ele está lá embaixo, quando ele estiver bem aqui, ó, na posição θ igual a zero, a energia cinética dele é máxima. Ou seja, a velocidade dele aqui é máxima. Em outro momento, quando ele estiver lá no θ igual a 100 miliradianos na amplitude, a energia cinética dele é zero. Mas aí ele tem uma certa altura com relação à posição mais baixa, concorda? Ó, então você pode dizer que aqui nesse ponto ele tem energia potencial, gravitacional, que vai se converter em energia cinética. Né? A gente já fez várias vezes, não foi só uma, esse tipo de questão aqui, ó. Rapidamente aqui, ó, o que você vai dizer é isso aqui, ó. Então ele vai cair uma altura H, exagerar aqui só pra gente visualizar, certo? Ó, aqui seria a altura que ele vai cair, concorda? H. Isso aqui tudinho é o que ele quer, o tamanho do pêndulo, L, né? Então ele vai cair uma altura H, aqui tá o θ. Quem é essa alturinha daqui pra cá?
L menos H, ou então L cosseno de θ. L cosseno de θ. Então, se você disser que L cosseno de θ mais H vai ser o próprio L, L cosseno de θ mais H vai ser o L, daqui você tira o H, concorda? Vai ser L 1 menos cosseno. Ora, H é justamente a altura que ele vai cair. Chamei de Y aqui, né? Enfim, a mesma coisa, certo? H. Aí você pode dizer que MGH é igual a MV2 sobre 2, né? E aí você acha o L, certo? Como eu disse, não tem nem... É uma questão que realmente não tem muita parte oscilatória, não, né? Só porque é um pêndulo, mas a gente já fez esse tipo de questão antes. Lá no capítulo de conservação, né? Isso é a 15. A 16, algum problema? Não. A 17, algum problema? 17, ó. Uma mola de massa desprezível está pendurada em um teto com um pequeno objeto preso à extremidade inferior. O objeto é inicialmente mantido em repouso, na posição YI, tal que a mola está no estado relaxado. Em seguida, o objeto é liberado e passa a oscilar para cima e para baixo, com a posição mais baixa, 10 centímetros abaixo de YI. Então, você tem isso daqui, ó. Você tem aqui o teto e aqui a mola, certo? Presa a essa mola tem um objeto de alguma massa desconhecida. Aí alguém está segurando isso daqui, ó, certo? A posição aí é YI, né? Tá todo mundo em repouso, certo? Aí depois alguém vai e solta isso daqui. O que vai acontecer? Esse bloco vai descer. Como está preso numa mola, a mola vai puxar ele de volta e ele sobe. E o peso faz ele descer e a força elástica faz ele subir e ele oscila, né? Ele vai descer uma altura, ó. Em seguida, o objeto é liberado e passa a oscilar para cima e para baixo, com a posição mais baixa, 10 centímetros abaixo de YI. Então, vamos anotar isso aqui, ó. A posição mais baixa é 10 centímetros abaixo da posição que ele estava quando ele estava em equilíbrio. Certo? Aí vamos em frente, ó. Qual é a frequência das oscilações? Como é que eu acho a frequência? Primeira coisa que você vai pensar, período 2π, né? Período 2π, raiz de M sobre K, né? Então você vai escrever isso daí, ó. Aí a massa ele não deu. O K ele deu, também não deu, né? Então você vai precisar de alguns dados. Mas o que você pode dizer? Você já sabe que no equilíbrio, né? Uma questão parecida, inclusive, com uma outra que a gente já, aquela do balanço, né? Parecida. Ó, você pode dizer aqui que o peso mg vai estar equilibrado com a força elástica, né? Por exemplo, certo? Aí você pode dizer que esse K, ó, Kx é igual a mg, portanto, K é mg X. Aí você pode jogar aqui dentro, ó, período. Aí o M, vou deixar, e o K, X sobre MG, né? Quem é o X? Aí é que mora a questão. Quem é o X? E agora? Porque ele dá no problema o X? Pensa um pouquinho. É 10. Vamos pensar um pouquinho. Olha só, aí a dificuldade da questão realmente está aí. Ó, você está aqui, o objeto está em equilíbrio. Aí, quando ele soltar, ele está segurando aqui, ó. Quando ele tirar a mão, isso aqui vai descer 10 centímetros. E vai voltar e vai subir. Vai descer e vai subir. Certo? Quem vai ser a amplitude de oscilação? 5. Exatamente. Né? Então, aqui, ó, isso aqui vai ser o 5 centímetros. 0,05. Certo? Quando você substituir, aqui você vai achar o período, mas ele quer a frequência, né? É só substituir, né? Se você achar o período, tem a frequência. Certo? Então, aí, na verdade, a dificuldade realmente da questão é enxergar quem é a amplitude. Certo? Porque a tendência é colocar 10. Mas 10, na verdade, é o todo. O 10 é o todo, né? Que ele está aqui e vai descer 10. Só que ele não vai subir mais 10. Porque ele, a não ser que alguém empurrasse ele para cima. Porque quando ele está aqui e cai,
O que ele vai fazer é voltar para a posição de equilíbrio. Ele vai ficar fazendo isso. Ó. Então, a amplitude é a metade do total que ele desceu. 5 centímetros. Né? Aí, no item B, ó, ele quer a velocidade do objeto quando ele estiver 8 centímetros abaixo da posição inicial. Né? Então, a velocidade dele ainda não chegou no final. Certo? Ou seja, ainda não tem a velocidade zero. O que você vai fazer? Bom, você pode, por exemplo, usar a conservação de energia. Né? Quando ele está lá em cima, 8 centímetros, ele vai ter o quê? Energia potencial gravitacional. MGH vai se converter em quê? Cinética, meio de MV2 e elástica. O meio de K, que é o X aqui. É o mesmo que ele desce, concorda? Porque quando ele desce, a mola é longa, né? Então é o mesmo H ao quadrado aqui, ó. Ele quer o V, né? Aí é só substituir, ó. 2mgh igual a mv2, ele quer o V, mais kh ao quadrado. Aí você diz, mas eu não tenho a massa. Tudo bem, você pode substituir a massa ó, por kx sobre g, que você tem. Onde o x é a amplitude, né? E o h é o 8, que ele quer quando ele estiver em posição 8, né? Aí você pode botar aqui, ó. Ele quer o V, né? Então assim, eu vou substituir a massa por K, X sobre G, vezes G vezes H, menos K. Oi. No caso ali, no lado direito da equação, ele não vai ter energia potencial. Mas é porque eu boto o nível de referência lá, né? Pra não ter que contar de novo com essa energia. Eu pego o nível de referência e boto no 8. Porque eu não preciso contar com isso. Porque, na verdade, é a mesma coisa. Se você botar 10 e depois 2, é a mesma coisa que botar só o 8, né? Porque você bota 10 e depois desconta 2, você bota logo 8. Você pega o nível de referência e leva pra cima. Bota um ponto mais baixo no 8. Certo? Então, aí aqui fica assim, ó. Aí peraí, deixa eu perder aqui. Vai pra lá, a massa embaixo, né? A massa embaixo, então a massa vai ficar G sobre Kx igual a V ao quadrado. Pronto. Tá certo? Massa. Pronto. Aí você vai substituir aí os valores que ele deu, né? Que você tem aí já. Ele quer a velocidade, certo? Aí você tem aqui, ó. H ele é o 8 centímetros. O K, você já tirou lá daqui, ó. Você já tem o K, né? A massa vai embora e é só substituir, você vai achar o V. Quem é o X? É a amplitude, 5 centímetros. Né? Porque o X vem daqui, ó. Certo? Aí depois, cadê? Um objeto de massa 300 gramas é preso ao primeiro objeto. E depois disso o sistema passa a oscilar com metade da frequência original. Então o que você vai fazer? Bom, aí esse item é um pouco mais fácil porque é só você pegar a nova situação. Quem é? Agora a massa é a massa antiga mais 300. Né? E o ômega, ele diz que a frequência passa a oscilar com metade da frequência original. Né? Então a frequência vai diminuir por 2. É só você pegar o valor que você já tinha aqui, ó, achado, dividir pela metade, que no item A você achar a frequência, sendo que a massa agora é M mais 300. Certo? Quando você fizer isso, aí você vai encontrar quem é a massa antiga. Certo? Porque vai ficar a variável M lá dentro. Tá bom? E depois do item D, a que distância abaixo de YM está a nova posição de equilíbrio com os dois objetos presos à mola. Bom, se ele quer o equilíbrio, sempre que ele falar em condição de equilíbrio, o que você pode dizer? Que o peso é igual à força elástica. Fora do equilíbrio não é verdade. Por quê? Porque o X vai crescer, o peso é constante. Ó. Mg não vai alterar. Mg é a massa vezes a gravidade, não muda. O X é que vai mudar. O X vai ser de 0 até o peso. Né? Quando a mola estiver relaxada, a força elástica é 0. Quando ela tiver o máximo de alongação ou contração, ela vai variar, vai ser diferente de 0. A força elástica só vai ser igual ao peso justamente quando ele estiver em equilíbrio. Quando você soltar, por exemplo, né, aqui, você soltou e deixou ele cair.
Quando ele atingir o equilíbrio, aí a força elástica é igual ao peso. Como no item dele está falando, ó, a que distância abaixo de YM estará a nova posição de equilíbrio? Então você vai fazer a mesma coisa aqui, só que quem é essa massa? Não é mais a massa antiga. É a massa antiga mais 300 gramas. Então, no caso, quando eu for fazer isso aqui, medir a metade da frequência, a massa de baixo não só mais 300, não? Que é a massa de baixo, né? De cá. Ah, sim, tudo bem, é. Essa só mais 300 aí. É. Isso não cancela, né? Não cancelaria de novo. Certo? Essa foi a 17. Vamos lá, 18. Algum problema? Sim, vamos lá, 18. Pronto, ó, questão 18. Vamos lá. Ó, preste atenção que ele já está dizendo de cara que isso aí é a vista superior do problema, né? Você está vendo de cima. Na vista superior da figura seguinte, uma barra longa e uniforme de massa 0,6 kg está livre para girar em torno de um eixo que passa pelo seu centro. Então ela vai girar, ela está presa por aqui, ó, certo? Essa barra ela vai poder fazer isso, ó. Uma mola de constante elástica K igual a 1850 newtons por metro é ligada horizontalmente entre uma das extremidades da barra e uma parede fixa. Quando a barra estiver em equilíbrio, ela vai ficar paralela à parede. Ou seja, quando aqui a mola está esticada, né? Quando a mola relaxar, a barra vai ficar na horizontal. Aí ele fala assim, ó, qual é o período... Ficar parada na parede. Qual é o período das pequenas oscilações que acontecem quando a barra é girada ligeiramente e depois liberada? Então, ó, se o sistema estiver em equilíbrio, vai ficar na horizontal. Aí você vai puxar um pouquinho e soltar. Aí isso aqui vai fazer o quê? Oscilar assim, ó. Certo? Ele quer saber o período das oscilações, né? Então vamos lá. Primeiro, se você está vendo de cima, o que está acontecendo com o peso? Não tem, não. Tem que ter. Tem massa, então tem que ter peso. Mas, o que está acontecendo? Está equilibrado com a normal, né? Então, o peso está assim como se fosse saindo do quadro e a normal entrando, então não vai ter resultante, né? Ou, enfim, se você estiver olhando de cima, o peso está entrando e a normal saindo. Mas aqui vai ter uma força elástica, né? Do tipo Kx, certo? Essa força elástica, ela vai provocar a rotação da barra, concorda? Ela vai provocar torque, né? Por quê? Porque se não tivesse a mola aqui, você cortasse, isso aqui não ia oscilar mais. Só oscila porque tem uma mola. Então aquela força vai provocar torque em torno desse ponto. Se isso aqui é o centro da barra, daqui para cá eu tenho quanto de comprimento? L sobre 2. Bom, aí eu quero escrever o torque. Escrever o torque, como é o torque mesmo? Quem é que lembra? Força vezes... braço da alavanca. E o que tem que ter entre o braço da alavanca e a força? O ângulo que tem que ser? 90. Então, o braço de alavanca eu não posso usar L sobre 2, porque não está 90 com a força. Ou eu decomponho a força ou eu decomponho o L. Vamos decompor o L. Pra cá, ó. Decompor o L, vou botar aqui, certo? Esse aqui vai ser o braço de alavanca. Quem é isso aqui que eu marquei em vermelho? L sobre 2 cosseno de θ. Onde está aqui o θ? Então, o torque vai ser quem? Torque é igual a força elástica vezes o braço de alavanca. L sobre 2 cosseno de θ. Mas a força elástica, como é mesmo a força elástica? Kx. Kx, L sobre 2 cosseno de θ. Né? Só que quem é esse x? Olha para a figura. Quem é esse x? Pronto. Esse x é o quanto que essa mola vai subir. Que é a mesma coisa que a distância entre a posição mais baixa da barra e o centro dela aqui que não se move, concorda? Esse aqui é o x, ó.
que é L sobre 2 seno de θ. Então, vamos substituir lá no torque. Vai ficar assim, ó. Torque é K, L sobre 2 seno, L sobre 2 cosseno, que eu vou arrumar melhor e vou dizer que o torque é quem? K, L2 sobre 4, seno, cosseno, seno. Certo? Ora, mas eu posso também dizer que torque, qualquer torque, ele pode ser escrito como uma força vezes o braço de alavanca. E, lembrando da segunda lei, F igual a MA, equivalente torque igual a I, alfa. Então, se eu escrever isso daqui como I vezes alfa, e passar esse alfa aqui para baixo, vou dizer, ou passar o I para baixo, melhor, vou dizer assim, que o alfa, vou isolar, é igual a K, L ao quadrado, cosseno de θ, seno de θ, sobre 4i, concorda? Isso daqui, ó, aí ele fala assim no enunciado, ó. Ele fala assim, ó, determine, qual é o período das pequenas oscilações, ou seja, esse θ aqui é pequeno, né? Se θ é pequeno, o que vai acontecer com o seno de θ? Ele tende a θ. Então, isso aqui vai ser θ e eu vou ficar com alfa igual a K, L ao quadrado, cosseno, sobre 4i, θ. Isso daqui é a cara de um MHS, né? A aceleração é igual a alguma coisa vezes a posição. Essa alguma coisa é quem? Ômega ao quadrado. Né? Então, se isso aí é ômega ao quadrado, ele quer o período, já está quase lá, né? Ômega é raiz de K, L2, cosseno de θ sobre 4i. Rapidinho aqui, ó. Ômega é 2π, ó. 2π sobre o período também. Então, achou o período, ó. Período, ó, vai ser igual a 1 sobre 2π, foi mal. Raiz de 4i sobre KL, 2 cosseno de θ. E esse θ? O que eu vou fazer? Esse cosseno de θ. Vamos pensar um pouquinho. Olha para o ciclo trigonométrico, ó. Seno, cosseno. Né? Exatamente. Para onde é que o cosseno de θ vai tender quando o θ for muito pequeno? Pronto. Quando o θ for 0, o cosseno é 1. Quando o θ for 0,1, o cosseno é bem pertinho de 1 também, né? 0,99. Então, isso aqui vai tender a 1 porque o θ é pequeno. Então, o t vai ficar 2π, raiz de 4i. Quem é o i? É o momento de inércia de uma barra. Isso não é uma barra? Qual é o momento de inércia de uma barra? mL2 sobre 12. Aí, vou botar isso aqui embaixo, ó. 1 sobre k, L ao quadrado. Cosseno de θ é 1, né? Aí vai aqui, ó, pronto. Então, o t é 2π, raiz de m sobre 3k. Ele deu a massa, deve ter dado a massa e o k, né? Pronto, aí deu a massa e deu o k. Você acha o período. A décima ele quer, ó, uma onda senoidal de frequência angular 1.200 radianos por segundo e amplitude 3 milímetros é produzida por uma corda. Ele deu a densidade da corda e a tensão dela. Ele quer a taxa média de transferência da energia. Como é que eu acho a taxa de transferência da energia? Ó, qual é a taxa? Pronto. Você pode derivar, fazer a energia cinética e duplicar, né? Que é a expressão, vamos lá. Ó, a expressão da energia cinética, aliás, da energia mecânica, né? Essa é a 10, né? dE dt médio vai ser quem? O meio. O meio todo mundo lembra, né? O meio, né? De mi. Pronto. Para a onda na corda, né? Aí ele quer assim, ó. No caso, SM, vamos trocar pelo YM, que o S é mais quando a gente está tratando no tubo, né? Mas não tem importância não, não está errado. Como é na corda, ela oscila em Y, aí vamos botar mais o Y, fica mais adequado. Aí ele pede a taxa de transferência da energia.
Ora, ele dá a densidade, ele dá a frequência angular, ele dá a amplitude, só não dá a velocidade, mas dá a tensão. Então, como é que eu escrevo essa velocidade? Raiz de T sobre μ, né? Aí depois ele fala assim, ó, item B. Se ao mesmo tempo uma outra onda igual se propagar em uma corda vizinha, com as mesmas características, qual vai ser a taxa média total de transferência da energia? Ora, se você tem aqui um valor, vamos supor 2, chutar o valor 2 watts, certo? Valor 10, pronto, vamos chutar o valor certo, 10 watts, né? Que é transferido nessa corda. Se você tem outra corda igualzinha e faz o mesmo movimento, tem 10 watts em uma corda, 10 watts na outra, 20 watts. Certo? Não tem interferência, porque são cordas diferentes. Se em vez disso, as duas ondas são produzidas ao mesmo tempo na mesma corda, ele inclusive bota em itálico aí, ó. Qual é a taxa média com a qual transportam energia se a diferença de fase entre elas for zero? Primeiro, se não houver diferença de fase, a interferência vai ser construtiva ou destrutiva? Construtiva. Se elas têm mesmas características, amplitude, comprimento de onda, o que vai acontecer com a amplitude? Duplica, concorda? Quando você pega a amplitude de uma com a amplitude da outra, se forem iguais, a interferência construtiva, duplica. Né? Se você duplicar a amplitude, o que acontece com a energia? Quadruplica. Então é só você pegar a resposta do item A, que é para uma onda só, para uma onda numa corda, né? E se você tem interferência construtiva, totalmente construtiva, a interferência, a amplitude duplica e, portanto, como é elevada ao quadrado, a energia quadruplica. Certo? Depois dos outros itens, ele pede se a diferença de fase for 0,4 π ou π. Primeiro, se for π, se a diferença de fase for π, essa interferência é construtiva ou destrutiva? Totalmente destrutiva. Então, a onda formada tem amplitude zero. Zero é tudo, não transfere energia, não tem onda. Né? E se ela for 0,4, é só você fazer uma regra de 3. Né? Quando ela é zero, que foi o item C, quando ela é zero, a energia é tanto. Né? Quando ela é 0,4, você faz uma regrinha de 3. Certo? Isso é a 10, né? A 11, algum problema? A 11, ele basicamente quer que você ache as posições dos nós e antinós. Como é que eu acho a posição de um nó numa onda estacionária? N, aliás, X, a posição, né? 11. X é igual a N. Quanto que eu tenho que andar numa onda estacionária para cair em cima de um nó? Lambda sobre 2. Né? Pronto, basicamente isso que você vai usar na 11ª, né? Quando N for 0, você está bem aqui no primeiro nó. Quando N for 1, você anda meio comprimento de onda. Quando N for 2, você andou mais meio, um inteiro. Quando N for 3, andou 3 meios. E assim vai. Você vai cair em cima dos nós. Né? E dos antinós é um número ímpar. A 13ª, a 16ª e a 18ª, todas três, a maneira de fazer é semelhante. Justamente com mais ou menos a mesma ideia que a gente fez a quinta, que é mais ou menos isso aqui também, ó. Escrever a posição dos nós. Olha o que ele diz, ó. Você tem um experimento com uma corda, certo? Ela está presa a um dos braços de um diapasão, que é excitado eletricamente, e oscila perpendicularmente à corda. Ou seja, a corda vai oscilar. Ela está presa a um diapasão que oscila e faz a corda oscilar. O diapasão vai vibrar com 60 Hz. Então a corda também vai ser excitada com 70 Hz de frequência. A massa da corda é dada 0,044. Qual é a tensão que você deve submeter essa corda para que ela oscile em 2 comprimentos de onda? Bom, aí você sabe que... Oi? Você sabe, bom, 2 comprimentos de onda significa... Aqui, pronto, aqui, ó. 1 comprimento de onda, 2 comprimentos de onda. Né? Ela está presa nas duas extremidades. Se ela está presa nas duas extremidades, a gente já mostrou isso daqui, que F é igual a N V sobre 2L. Já fez essa demonstração aqui na sala. Isso serve para a corda presa pelas duas extremidades e serve para o tubo aberto, né? É a mesma ideia. Tubo dos dois lados aberto. O tubo fechado é NV sobre 4L. Né? O tubo fechado, certo? Como aí é uma corda presa, aí o que você vai fazer? Bom,
Se eu quero que ela oscile em 2 comprimentos de onda, quantos nós ela vai ter? 1, 2, 3, 4, 5. 5 lá. N igual a 5. Né? Aí a frequência ele deu é 60 Hz, o comprimento ele deu, você acha o V. Mas ele não quer o V, ele quer a tensão. Mais V é T sobre Mi. Ele não deu Mi, mas ele deu a massa e o comprimento. Ora, mais a massa, o Mi é a massa sobre o comprimento. Né? Aí você acha o T, certo? Kilonewton. Não, é Newton, tá errado. A resposta é 35,64 newtons. Desse quilo não. Certo? Tirei esse casinho que realmente está errado. Certo? Essa foi a 13. Que é semelhante a 16, como eu já falei, e a 18. Certo? Bem parecida. A questão 14, você vai seguir essa ideia aqui, ó. O que ele diz? Ó? A borracha usada em algumas bolas de beisebol e de golfe obedece à lei de Hooke. Pronto. Quando ele falou isso, ele está dizendo o quê? Que a tensão vai ser uma força elástica. É basicamente esse o segredo da questão. Obedece à lei de Hooke, então a tensão vai ser do tipo Kx. Aí ele fala assim, ó. Obedece à lei de Hooke para uma larga faixa de deformações. Significa o quê? Que a bola, na verdade, ela é deformável, né? Inclusive tem uma figurinha numa das listas que eu botei para vocês, de um jogador levando uma bolada no rosto, que a bola ficou bem deformada, né? Justamente porque a bola não é rígida, então ela tem uma certa deformação. Aí ele fala, uma tira desse material tem comprimento L no estado relaxado e massa M. Quando a força F é aplicada, a tira sofre um estiramento de ΔL. Qual é a velocidade, em termos de M, ΔL e K, das ondas transversais nessa tira de borracha? Sob tensão. Ele quer a velocidade. Né? Então, basicamente, você vai escrever a tensão como uma força elástica, do tipo Kx. Só que quem é o X aí que ele está chamando? ΔL, exatamente, que é o quanto que a tira deformou. Certo? Basicamente, você vai escrever isso daí. Aí ele não deu a densidade também, não deu. Mas a densidade é a massa sobre o comprimento. Né? Quem é o comprimento da tira? Ela já tinha um comprimento L e esticou um ΔL. Então, o comprimento vai ser L mais ΔL. Certo? A 15 nós fizemos, né? A 16 é parecida, eu já comentei, a 18 também. E a 17, ela é básica, ela é bem ampla. A 17, porque ela tem tanto tem a parte de tensão como a parte de energia. Ele fala assim, ó. Ele dá vários dados. Questão grande é porque ele dá muitos dados. Né? Ele fala assim, ó, uma onda senoidal transversal é gerada em uma extremidade de uma longa corda por uma barra que se move para cima e para baixo ao longo de uma distância de 1 centímetro. O que é esse 1 centímetro? Ó, tem uma barra, presa a essa barra tem uma corda. Essa barra vai subir e vai descer 1 centímetro. Que informação é essa? Amplitude. Né? Então, a barra sobe para cima e para baixo ao longo de uma distância de 1 centímetro. Quem é a amplitude? O movimento é contínuo e repetido regularmente 120 vezes por segundo. Que é isso? Frequência. 120 vezes por minuto, por segundo a frequência. Né? A corda tem densidade dada, 120 gramas por metro, e é mantida sob tensão de 90 newtons. Ele quer saber o valor da velocidade. Bom, aí é simplesmente escrever raiz de T sobre Mi, né? Ele dá a densidade. Realmente não tem muita... Não tem... A amplitude aí é 0,5 centímetros. É, porque ele fala assim, vamos ler de novo. A barra que se move para cima e para baixo ao longo de uma distância de 1 centímetro. Né? Então, se a distância, se essa daqui toda é 1 centímetro, a amplitude é meio centímetro, né? Que é a metade da distância que ela sobe toda, né? Certo? Então, ele vai querer a velocidade, né? Raiz de T sobre Mi. Ele vai querer a transferência de energia. Como é que eu faço a transferência de energia? Já até discutimos isso aqui. Está aqui ela. Né? Ele quer a energia o quê? Total. Energia total. Então, a mecânica total. Né? Ele deu esses dados aqui todos, ó. Certo?
que mais? Ao longo da corda, ele quer depois o deslocamento transversal quando a transferência, ele quer o Y depois, da máxima transferência de energia. Então, basicamente, o que você vai fazer é usar essa questão, ela tem tanto, você vai tanto precisar dessas informações aqui mais fundamentais, digamos assim, como a equação da velocidade, como a equação da energia, né? E também aquela expressão que a gente até já escreveu, pronto, não, pagamos, que é Y, né? X de T. Também pode achar a velocidade da corda. Se ele quiser a da corda, cuidado que ele pode pedir a da onda. Se ele quiser a velocidade da onda, raiz de T sobre μ. Se ele quiser a velocidade da corda, aquilo lá não informa a velocidade da corda. A velocidade da corda eu tenho que derivar a posição YM seno de kx menos ômega t com relação ao tempo, né? Um dos itens eu acho que ele pede a velocidade da corda. O item A, né? A velocidade transversal U. Inclusive ele até fala transversal, né? Que é essa. É a da corda. Aí você vai ter que derivar a posição. Se ele quiser a da onda, né? A longitudinal da onda é raiz de T sobre μ. Certo? E a 18 a gente... inclusive no último item ele pergunta a amplitude, que você perguntou, né? Deslocamento transversal, né? Justamente o último item, ó. Pronto, questão 4. Pronto, ó. Bora. A figura seguinte mostra duas fontes pontuais, S1 e S2, que emitem sons de comprimento de onda lambda igual a 2 metros. As emissões são isotrópicas, quer dizer, isotrópica é homogênea no espaço, né? Ela se propaga igualmente para frente, para trás e para os lados. E em fase, ou seja, ao mesmo tempo que a fonte 1 emite a onda, a fonte 2 também, o som, né? A distância entre as fontes é D, que está lá na figura, igual a 16 metros. Em qualquer ponto P, ali ele, ó, sobre o eixo X, as ondas produzidas por S1 e S2 interferem. Aí ele fala assim, ó, se P estiver muito distante, com o X tendendo a infinito, onde X é essa distância, certo? Qual é a diferença de fase entre as ondas produzidas por S1 e S2 e o tipo de interferência que eles produzem? Ora, o que acontece? Por que pode ter interferência? Elas são emitidas ao mesmo tempo. Então, elas deveriam chegar no ponto qualquer ao mesmo tempo. Chegam, se esse ponto tiver a mesma distância de S1 e de S2. Só que não está. Né? Aqui você está vendo claramente que a onda 2 vai ter que viajar mais até chegar no ponto P. Por conta dessa diferença de percurso, pode ser que lá elas cheguem alinhadas crista-crista, vale-vale, e aí você vai ter interferência construtiva, ou crista-vale, vale-crista, você vai ter interferência totalmente destrutiva, ou um pouquinho uma na frente, uma na outra, né? E a outra um pouco mais na frente, e você vai ter uma interferência parcialmente destrutiva. Certo? Mas se essa distância tender a infinito, o que vai acontecer? Ora, se esse ponto P estiver no infinito, essas retas aqui vão ser praticamente paralelas, concorda? Né? De modo que, frente a uma distância infinita, esse 16 metros aqui, nada é a mesma coisa. Ou seja, o que vai acontecer é que, como a distância x é muito maior que a distância d, as retas estão praticamente paralelas. Se estão paralelas, vão andar a mesma distância. Então, elas vão chegar lá em fase. Então, a diferença de fase vai ser 0 e a interferência vai ser construtiva, né? É como se elas andassem e se encontrassem no ponto bem aqui no meio. Ó. Vão andar a mesma distância, né? Porque o ponto P está no infinito. Então, a interferência é construtiva. Suponha que o ponto P é deslocado ao longo do eixo em direção a S1. Você está pegando o ponto P agora e está trazendo lá do infinito e deixando ele aqui numa distância finita. Certo? A diferença de fase entre as ondas aumenta ou diminui? Aumenta. Né? Porque lá no infinito a diferença era 0. Agora aqui ela pode ser diferente de 0. Então ela vai aumentar. Aí depois, aqui distância x da origem, as ondas possuem diferença de fase. 0,5 lambda, 1 lambda e 1,5 lambda. Aí a gente vai fazer aqui, que a gente já fez aqui algumas vezes, né? Bom, se eu percorrer uma distância de 2π, significa que eu vou ter andado um comprimento de onda. Ou se eu percorrer um comprimento de onda, eu vou ter andado um ciclo, né? Então, andando um certo φ, isso vai corresponder a uma diferença ΔL. Aquela regrinha de 3 que a gente já fez várias vezes. Vamos multiplicar aqui em x, isola o φ, esse φ vai ser igual a
2π delta L sobre lambda. Onde esse delta L é a diferença de percurso. Olha para ali. Quem é a diferença de percurso? É x2 menos x1. Né? x2 menos x1, ó, delta L, x2 menos x1, onde o x2 é a hipotenusa, né? É a raiz de d ao quadrado mais x1 ao quadrado. Ó. É a raiz de x1 mais d menos x1. Isso é o delta L, né? Aí você joga aqui dentro, ó, o lambda ele deu, né? Lambda. O lambda ele deu, o delta L você tem, aí ele quer saber. Aí ele detalha, ele fala assim, ó, no item C, ó, cadê? Aqui distância x, ele quer o x. Eu chamei x1, é o x, né? Aqui distância x, vai haver uma diferença de fase de 0,5 lambda. Como é que você vai substituir aqui esse φ? Vamos pensar um pouquinho. Vamos botar o ciclo trigonométrico para associar, né? Ciclo aqui, ó, seno, cosseno. Se eu andei meio comprimento de onda, em θ eu percorri quanto? Π. Então é só substituir esse φ aqui por π. O delta L por essa expressão e vou achar o x. Né? No item D, ele quer que a diferença de fase seja de 1 lambda. 1 lambda em termos de ângulo é quanto? 2π. E depois ele quer 1,5 lambda. Isso é quanto? 3π. Né? Certo? Que é 2π mais metade. Certo? Isso é a quarta. Que é parecida com aquelas que eu falei, a 9 e a 19. Né? Pronto. A questão 5, bem rapidinho aqui, ó. A questão 5 diz assim, ó. A questão 5, ela é idêntica à questão 16, muito parecida com a 16, muito parecida com a 20. E mais um. É a 5. Peraí, a 5. A 16. A 17 tem uma semelhança de uma das massas. Bom, vamos lá. Vamos lá, fazendo aí, se eu encontrar. Ela diz assim, uma das frequências harmônicas do tubo A, que possui as duas extremidades abertas, apaguei. Duas extremidades abertas, eu posso dizer que F é como se fosse a corda. F é igual a N V sobre 2L, as duas extremidades abertas. Né? Uma das frequências harmônicas do tubo A, que possui as duas extremidades abertas, é 325 Hz. A frequência harmônica seguinte é 390 Hz. O que significa isso? A frequência harmônica seguinte. Bom, se a primeira é 325, certo? Isso é um certo N, que eu não sei se é a primeira, se é a segunda, não sei. Eu sei que uma delas é 325, e é um N. A seguinte é 390. A seguinte, eu não sei quanto é a primeira, mas a seguinte eu sei que é quanto? N mais 1. Daí você vai achar uma relação, né? Porque V sobre 2L não muda. V é a velocidade da onda, raiz de T sobre μ, não vai mudar. E L é o comprimento da corda que não vai mudar. Aí você vai isolar aqui, V sobre 2L. É parecida com aquela também que a gente fez, acho que é a quarta, a quinta da lista. Nessa lista, ó. V sobre 2L, você vai isolar como F sobre N. Né? Quando tiver a frequência 1 é um N1, quando tiver a frequência 2 é um N2, só que N2 é N1 mais 1. Aí você vai achar a relação entre elas e vai descobrir quem é o harmônico. Aí depois, seguinte, ó, isso o item A e o item B. Para o item C e D, para os itens C e D, ele diz assim, ó, agora o tubo B só tem uma das extremidades abertas. Significa agora que essa frequência é quem? É N sobre V, aliás, vezes V sobre 4L, exatamente. Certo? Lembrando que esse N tem que ser um número ímpar, né? Porque o tubo aberto, um aberto e um fechado, ele só produz harmônicos ímpares. A gente mostrou aqui, né? O primeiro, o terceiro, o quinto, certo? Aí ele faz a mesma coisa, ó.
O tubo com uma das extremidades abertas, ele produz uma frequência de 1080. A seguinte é 1320. Você vai fazer a mesma coisa. Certo? Aí, Isso, mais 2. Ou então você escreve esse N como 2N mais 1. Se você quiser. Aí já nem se preocupa com isso e ele já vai... O próximo que já está dizendo que é ímpar, né? Ou então soma mais 2, porque não tem a próxima não existe. A próxima é a ímpar, né? Então, se o N for ímpar, o outro ímpar tem que somar mais 2. Certo? A 6 nós fizemos, né? A 7ª, algum problema? A 7ª, ela é muito parecida com a 8. E com a 14. Pronto. Essas três são parecidas. 7, 8 e 14. O que ele fala? Vamos lá. Uma menina está sentada perto da janela de um trem que viaja para o leste com velocidade de 10 metros por segundo. Então, o trem está indo para o leste, né? Essa é a fonte. Oeste, leste. O trem está indo para o leste, certo? Com velocidade de 10 metros por segundo. O trem é a fonte, é o trem que vai apitar. Ele nos disse ainda mais. Então, a velocidade da fonte, chama como no livro, é 10 metros por segundo. O tio da menina está parado na plataforma e observa o trem se afastar. Então, o tio dela deve estar aqui no oeste, né? O tio é o detector, né? Quem vai ouvir o apito do trem. O apito da locomotiva produz um som com uma frequência de 500 Hz. O ar está parado. Qual é a frequência que o tio vai ouvir? Então, o que está acontecendo aí? Aproximação ou afastamento? Afastamento. O tio está parado, a velocidade do detector é 0 e a fonte se move a 10 metros por segundo. Então, a frequência que o tio ouve vai ser a frequência original vezes V. Vou botar aqui, ó. VS da fonte, né? O detector está parado. Então, isso aqui é 0. A fonte se aproxima ou se afasta do detector? Se afasta. Afastamento aumenta ou diminui a frequência? Aumenta. Então, aqui embaixo é positivo ou negativo? Positivo, né? Pronto. Esse é o item A. Que frequência a menina ouve? A mesma. Não tem efeito Doppler para ela porque ela está dentro do trem. Então, ela vai ouvir sempre a mesma frequência. Certo? Um vento vindo do leste. Então, o vento vem do leste, ó. O vento vindo do leste começa a soprar a 10 metros por segundo. Qual é a frequência que o tio passa a ouvir? Então, vamos lá. Agora você tem outro fator aí que vai se mover também, que é o vento. Aí você vai ter que adotar um referencial. Por exemplo, eu vou adotar o vento como referencial. Certo? Aí, para ele, o resto vai estar se movendo ou em repouso. Vamos analisar. Se o vento for o meu referencial, tá aqui a expressão, né? Vou botar ela aqui geral. Ó. F' é igual a F, V mais ou menos VD, sobre V mais ou menos VS. Primeiro, vamos lá. O trem tá partindo para o leste. E o vento vem do leste. Se eu parar o vento, para o vento, o que vai estar acontecendo com o trem? Vai estar se aproximando dele, se afastando, com que velocidade? Quando eu tenho duas coisas que se movem em sentidos opostos, se eu quiser parar uma delas e usar a velocidade relativa, a outra tem que vir com que velocidade? A soma, né? Então, no caso, para o vento, a fonte se aproxima, né? A gente vai falar com a velocidade de 20. A velocidade da fonte seria 20 metros por segundo para o vento, né? E o detector? O detector estava parado, né? No item A, velocidade do detector, 0. Só que agora, o que vai acontecer se você botar o vento como referência? Se você botar o vento aqui como referência, ó, é a mesma coisa que
o vento ir para lá é a mesma coisa que parar, o detector parado e o vento indo para lá é a mesma coisa. Se eu parar o vento é a mesma coisa que fazer o quê com o detector? Exatamente, vir para cá. Né? Então aí, e com que velocidade? 10. Então se você for montar a equação, ó, vai ficar F' igual a F, V mais V do detector sobre V mais V da fonte. Por isso que eu disse para vocês, nem sempre aquela combinação mais, menos, mais pode ser seguida. Porque você tem que ver quem que se aproxima e quem se afasta. Ó, para o A, certo? Para o A, se ele estiver parado, o trem vai para lá com 20 metros por segundo, se afastando dele. Afastamento aumenta a frequência. Aumenta a frequência positivo no denominador. O detector se aproxima dele, né? A aproximação faz o que com a frequência? Aumenta a frequência. Então, aumenta a frequência no numerador mais. Certo? Então, você tem que ter uma análise bem calma quando você tem movimento do meio, ou da água ou do ar, né? Inclusive, aquela questão do submarino, ele até fala assim, ó, ele se move em águas paradas, aí não tem problema. É como o vento parado, não vai influenciar. Agora, se há movimento, aí você vai ter que levar isso em conta. Você vai ter que botar o referencial, o melhor, quer dizer, não é o melhor, mas assim, o que se costuma fazer, o usual, é você colocar o referencial no meio. E olhar quem que se move ou não com relação a ele. Lógico que se você botar o referencial no tio, não vai estar errado, né? Você vai ter que fazer as considerações colocando o referencial no próprio trem, ou enfim, ou na menina. O referencial que você escolher não vai influenciar na sua resposta. Mas você vai ter que ter cuidado como é que vão ser essas velocidades e a questão do sinal, certo? Isso aí é idêntico para a oitava, próxima, né, que está lá. Justamente, ó, o vento sopra a 12 metros por segundo. A de baixo, logo abaixo, né? E a 14, mesma coisa. É um vento que sopra a 30,5 metros por segundo no sentido contrário ao do trem. Mesma coisa, idêntica a essa daí. Certo? Aí você vai ter que tomar cuidado para ver. Se você puser o referencial no ar, quem para ele se aproxima e para ele se afasta. Certo? Vamos lá, ver se dá tempo mais alguma. A 9 nós fizemos, né? A 10ª, eu vou ver aqui a 10ª, ver se dá tempo de comentar. A 11ª nós fizemos. A 12ª é só regrinha de 3. A 13ª, ele dá a potência, né? Você vai lembrar que a intensidade, a primeira coisa que ele dá, ele dá a intensidade do som. Ele dá a intensidade do som como 0,080 watts por metro quadrado. Potência por área, né? Certo? Você vai escrever justamente intensidade, a definição. Intensidade sonora é potência por área. Aí ele quer saber o quê? A potência. É muito fácil. Daí, igual a potência sobre a área sendo de uma superfície de uma esfera, ele deu o raio, deu a intensidade, só achar a potência. Bem fácil, né? Depois ele quer saber se estiver a 5 metros da fonte, só mudar o raio embaixo, né? E depois a 10 metros. Faz de novo, mudando o raio para 10 metros. Certo? Essa é a 13, né? A 14 é, de novo, efeito Doppler com movimento do ar, certo? A 15, ela é parecida, eu apaguei. Ela é muito parecida com uma que a gente colocou aqui da energia. Lembra que a gente fez uma é idêntica. Ó, você tem uma, só que em vez de uma corda é um tubo. Lembra que a gente fez aqui uma questão que eu disse que tinha uma corda e você calculava a energia. 1/2 de μ, V, vezes YM, exatamente. Aí depois ele botou 2 cordas separadas, né? A gente simplesmente somou. Depois fez a mesma coisa, essa daqui é idêntica. Só que é um tubo sonoro. Certo? É a mesma coisa. Ele dá a frequência angular, a amplitude, o raio interno do tubo, que é a taxa média de transferência da energia. O meio, né? Aquela expressão que a gente já escreveu aqui. De ρ, VA, ômega, SM ao quadrado. É a energia, né? 1/2 porque é a energia toda. 1/4 se fosse usar a cinética. Depois, se ao mesmo tempo uma onda se propaga igualzinha no tubo vizinho, não tem interferência. Simplesmente soma. Né? Aí depois,
Se, em vez disso, você produzir as ondas no mesmo tubo, qual vai ser a taxa média de transferência da energia quando a diferença de fase for zero? De novo, vamos pensar. Quando a diferença de fase é zero, a interferência é construtiva ou destrutiva? Construtiva. O que acontece com a amplitude? Dobra. A energia depende do quadrado da amplitude. Então, se a amplitude dobra, a energia quadruplica, né? Depois, a diferença de fase sendo π. Se a diferença de fase for π, a interferência é destrutiva. Não tem onda, não tem transporte de energia, zero. Mesma coisa, mesminha da outra. Certo? A questão 16 é parecida com essa dos nós. Você vai fazer aqui, ó. Certo? Muito semelhante. Ele fala que ele dá o comprimento do fio, a densidade linear, μ, né? Ah, peraí. Inclusive essa daí, na verdade, ela devia estar na outra lista, né? Que é de uma corda, ó. Uma corda de violino, 30 centímetros. Não, anula nada. Nada de anular. Você vai usar velocidade como raiz de t sobre μ, certo? Anule não. Vamos lá. A 17. Um poço. Ó, a 17 ele não fala, aí você... Ah, ele fala. Um poço com paredes verticais e água no fundo vai ressoar com 7 Hz. E nenhuma outra frequência mais baixa. Se ele não vai ressoar com nenhuma frequência abaixo de 7 Hz, é porque 7 Hz é a frequência fundamental. Primeiro harmônico, ou seja, esse N é igual a 1. É a primeira frequência, né? Aí ele fala assim, ó. A parte do tubo, do poço, cheia de ar, se comporta como se fosse um tubo com uma extremidade aberta e outra fechada, né? O que eu pensei que ele nos dissesse. Se você tem um poço, o fundo do poço tem água, a extremidade fechada. E a outra parte está aberta. É como se fosse um tubo aberto. Um tubo aberto aqui, ó. Né? Um lado aberto e um lado fechado é esse. Os dois lados abertos. Então ele se comporta como um tubo fechado, ó. 4L, sobre 4L, né? Certo? A 18ª, você vai simplesmente usar a equação que ele, inclusive, já colocou aí pra gente. Ó. S igual a SM cosseno de kx menos ômega t mais φ. Né? E esse φ, na verdade, ele não vai né, ter muita importância, não. Aí ele quer que você ache, ele dá a equação da onda, da velocidade do som, 343 metros por segundo. Aí diz assim, num dado instante, uma molécula A está em x igual a 2. E o deslocamento máximo dela é 6. Deslocamento máximo é a amplitude. E a molécula B está em x igual a 2,070. Né? O que você vai fazer? Só substituir esses valores na equação que ele deu logo no começo do enunciado. Certo? E ele quer justamente, ó, todas as moléculas entre A e B estão em deslocamentos intermediários. Ele quer a frequência. Se você substituir isso daí, na equação que ele deu, você vai achar, parecido com uma questão que a gente fez aqui. Se você substituir o S pelo que ele deu e o SM pelo que ele deu também, aí você vai achar isso daqui, ó. Cosseno, né? Com isso você vai poder achar o arco B e aí dá para achar a frequência. Porque dentro daqui você vai ter o ômega. Dá para você achar que é o período da frequência. Que é a frequência. Se você tem um período, dá para achar a frequência, né? Ou você acha o ômega, ou você acha, inclusive, o K. Que o K é 2π sobre lambda. Dá para você achar a frequência também com lambda. V igual a lambda F, né? Ok? Então vamos lá, porque já são 4 e 5, né? Aí, ó, a questão 19 é idêntica à que a gente fez, aquela 4. E a 20, ela é parecida com essa daqui, ó. De achar os nós, né? O tubo fechado e o tubo aberto. Aí ele dá justamente também a massa, o tamanho da corda, né? E quer que você ache a frequência fundamental e a tensão na corda. Certo?